E aí, gente? Tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos estudar hoje, aliás, vamos iniciar hoje, meus queridos, o estudo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vejam vocês que, na verdade, o Estatuto ele possui disposições quanto aos aspectos civis da vida da criança e do adolescente. Então, questões de guarda, de tutela, de viagens para o exterior, de viagens nacionais, todas elas são regulamentadas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas, por outro lado, essa lei ela também regulamenta aspectos criminais vinculados à criança e ao adolescente. Por outras palavras, algumas disposições quanto a crimes especialmente relacionados com crianças e adolescentes são regidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como quando o adolescente ou a criança eventualmente pratiquem algum ato infracional que é análogo a algum crime, por exemplo, quando um adolescente mata uma pessoa, esse adolescente também ele será regulamentado pelas disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, ao longo das nossas aulas, nós vamos dar um enfoque principal para os aspectos civis do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas também não vamos deixar de abordar os principais aspectos criminais que se vinculam com as crianças e com os adolescentes. Então veja que o Estatuto, o ECA, como muitos preferem chamar, justamente por ser especial, por dar um especial tratamento à criança e ao adolescente, esse estatuto ele prevalece sobre outras leis gerais que regulamentam, as relações sociais. Então, por exemplo, se é uma pessoa maior quem pratica um crime de homicídio, essa pessoa ela será processada e julgada nos termos do Código de Processo Penal e nos termos do Código Penal. No entanto, quando um adolescente ele pratica um ato infracional análogo ao crime de homicídio, por exemplo, esse adolescente será processado e receberá uma medida protetiva ou socioeducativa, nos termos do que é estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, justamente por quê? Porque o ECA ele é uma disposição especial e que, muito embora nós tenhamos a previsão do crime de homicídio no Código Penal, nós devemos, nessa hipótese, aplicar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, ao longo das nossas aulas, nós vamos priorizar a leitura daqueles artigos que são os mais importantes do Estatuto, e aí em alguns temas, em alguns tópicos eu vou tentar deixar a matéria um pouco mais leve, sem estar muito maçante com a leitura de artigos, mas ainda assim esses principais artigos eles vão ser mencionados no curso das aulas, justamente porque são eles os objetos de incidência de cobrança nas provas que possuem esse tema como conteúdo programático, tá, pessoal? Então, 90% da cobrança em provas de concurso que versam sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente justamente abordam dispositivos legais, que nós dizemos. Então, abordam lei seca. Nós temos poucas cobranças sobre doutrinadores, poucas cobranças sobre posicionamento dos tribunais superiores, ok? Então, dando início, meus queridos, ao estudo da aula de hoje, vamos trabalhar com as generalidades no tocante ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Então,
com o advento do ECA, nós sempre iniciamos e cuidamos da interpretação da lei com base na doutrina da proteção integral, tanto da criança quanto do adolescente. Então, qual é a mentalidade do Estatuto da Criança e do Adolescente, pessoal? É o de que todas as medidas que são tomadas no curso de um procedimento de natureza civil ou no curso de um procedimento de natureza penal, eles deverão sempre priorizar a proteção integral da criança e do adolescente. Veja que o ECA, ele estabelece que a criança, ela possui até 12 anos incompletos, ou seja, 11 anos e 11 meses, 11 anos, 11 meses e 25 dias. No entanto, quando o adolescente completa 12 anos de idade, e aí nós temos um lapso até 18 anos incompletos, a ele, ele será tratado então como adolescente. Isso é de memorização obrigatória. Portanto, criança é aquela pessoa cuja idade não ultrapassa 12 anos e adolescente é aquela pessoa cuja idade está entre 12 anos completos e 18 anos incompletos. Então, aqui a gente trabalha, 12 anos, 18 anos incompletos, ok? Completou 18 anos, então esse adolescente, ele não mais é considerado adolescente, ele é adulto agora. E aqui nós temos menor de 12 anos, que é a caracterização da criança. Ok, pessoal? Tem um detalhe que agora existe uma nova nomenclatura que se chama jovem, que veio com o advento do Estatuto da Juventude. Então, de acordo com esse estatuto, veja, o que esse estatuto faz? Na verdade, ele estabelece algumas diretrizes para a implementação de políticas públicas no tratamento dos jovens, ou seja, medidas para, por exemplo, inserir o jovem no mercado de trabalho, dar um tratamento à educação efetivo para esse jovem, ou seja, medidas sociais que podem, de alguma maneira, auxiliar o jovem. Veja que essa nomenclatura jovem, ela não consta no Estatuto da Criança e do Adolescente, mas ela está agora em voga. Tem muito sido comentada essa terminologia do jovem. Quem é o jovem? Aquele que tem 15 anos completos e 29 anos completos. Então, dos 15 aos 29, a pessoa ela é considerada jovem, ok? Então, fiquem atentos com essas três terminologias, tá? O Estatuto da Criança e do Adolescente abrange criança e adolescente. No entanto, saibam que existe essa terminologia que é destinada para o jovem, que é aquele que possui entre 15 anos completos e 29 anos completos. Tudo bem? Então, veja que criança nós trabalhamos com menor de 12 anos, adolescente com 12 anos, desde que seja menor. Quais são os diferenciais quanto à criança e ao adolescente trazidos pelo Estatuto? Então, o ECA, ele traz ele regulamenta algumas formas de tratamento que se diferenciam com relação à criança e ao adolescente. E por essa razão, pessoal, é que o ECA, ele classificou criança e classificou o adolescente. Veja que quando nós trabalhamos com a colocação em família substituta, que mais adiante nós vamos saber quando e como e em quais circunstâncias isso acontece, com relação à criança, ela deve ser ouvida e a opinião dela é considerada no momento em que a decisão judicial
para a colocação na eventual família substituta for tomada. Então, o magistrado, o Ministério Público, eles vão ouvir a opinião dessa criança. Com relação ao adolescente, ou seja, de 12 anos até 18 anos incompletos, é muito maior a responsabilidade do magistrado e vinculação do juiz com relação ao adolescente. O adolescente, ele deve consentir a colocação dele em família substituta. Então veja que, por exemplo, se eu tenho uma criança e essa criança em alguns momentos conviveu com essa família substituta, o magistrado ele vai ouvir essa criança. Se porventura essa criança ela demonstrar que gostou da família substituta, mas não muito, o magistrado ele vai considerar esse posicionamento da criança, mas com base na proteção integral da criança. Lembra do slide anterior? Com base na doutrina da proteção integral da criança, pode ser que o magistrado ainda assim determine a colocação dessa criança nessa família substituta. No entanto, com relação ao adolescente é diferente. O adolescente ele vai ser ouvido e se ele porventura disser, olha, eu não quero ser colocado em família substituta, não nessa família substituta, veja que o magistrado, o juiz, ele não vai poder colocar esse adolescente nessa família substituta, ok? Então aqui o consentimento do adolescente é essencial para a inserção desse adolescente em uma família substituta. No entanto, com relação à criança, a opinião dela é considerada. No entanto, a opinião dessa criança, ela não vincula o juiz no momento de deferir ou não essa colocação em família substituta, tá? Também, com relação à prática de ato infracional, pessoal, quando a criança pratica um ato infracional análogo a um crime ou análogo a uma infração penal, veja que ela vai receber uma medida protetiva, que depois, num segundo momento, a gente vai aprender detalhadamente do que se trata. Com relação ao adolescente, ou ele vai receber uma medida protetiva, ou ele vai receber uma medida socioeducativa. Então, nas próximas aulas, a gente vai aprender justamente o que são as medidas protetivas e o que são as medidas socioeducativas. Medida socioeducativa somente se aplica para o adolescente, pessoal, e isso despenca em prova de concurso, tá? A terceira diferença com relação às viagens nacionais, com relação à criança, em regra, ela não vai poder viajar sozinha, ou seja, desacompanhada dos pais ou desacompanhada dos representantes legais. No entanto, com relação ao adolescente, este sim vai poder realizar viagens nacionais sozinho, ok? Por isso que muitas vezes a gente constata nos aeroportos alguns adolescentes transitando sozinhos, desacompanhados dos pais ou responsável, justamente porque o adolescente ele pode. No entanto, com relação à criança, ela sempre tem aquele crachazinho no avião, justamente porque, em regra, ela não vai poder viajar sozinha e nós temos pouquíssimas hipóteses em que ela pode. E mesmo nessas hipóteses em que ela pode, é necessária uma autorização expressa dos pais. Então veja que essas são as três principais diferenças que o Estatuto da Criança e do Adolescente concede a essas pessoas, ok? Então, o tratamento diferenciado para a criança e para o adolescente, em algumas situações, se dá de forma diferente. E por essa razão é que o ECA, ele justamente
classificou criança até 12 anos incompletos e adolescente dos 12 anos aos 18 anos incompletos, ok? Dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós trabalhamos com uma questão principiológica quando nós vamos interpretar as normas, os artigos que estão inseridos no ECA. Então veja que diante dessa necessidade de interpretação com base na doutrina da proteção integral, lembra que nós vimos? É que nós temos alguns princípios que norteiam, aquele que se utiliza do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o primeiro princípio é o do superior interesse da criança e do adolescente, ou seja, um desdobramento normal da doutrina da proteção integral da criança e do adolescente. Nós trabalhamos com a doutrina da proteção integral aqui, revestida sob a forma de princípio. Então, às vezes, nas provas de concurso, eles cobram assim: o Estatuto da Criança e do Adolescente foi criado e possui como princípio de interpretação, princípio norteador, princípio baliza para interpretação, superior interesse da criança e do adolescente e proteção integral, ok? Veja que nós vamos estudar esses princípios aqui e todos eles são elementos, são mecanismos que vão constituir a doutrina da proteção integral. Ora, essa doutrina ela é justamente formada e consolidada por força desses princípios, porque são eles que vão influenciar os aplicadores da lei diante do caso concreto que envolva a criança e que envolva o adolescente. Pouco importa se na esfera civil ou na esfera penal. Então veja que aqui nós temos também como desdobramento o princípio da prioridade absoluta, o princípio da responsabilidade primária e solidária do poder público. Como assim, pessoal? Responsabilidade primária, porque é dever do Estado fornecer e efetivar os direitos e garantias fundamentais das crianças e do adolescente. Por isso que muitas vezes nós temos o quê? Colocação em família substituta. Significa dizer o quê? Como os pais eles não estão fornecendo os mecanismos necessários para efetivar os direitos da criança ou do adolescente, exemplo, saúde, moradia, a gente vai ver direito da brincadeira, direito ao lazer, o Estado, acima de todos, tem esse dever primário aqui, essa responsabilidade primária de efetivar os direitos dessas crianças e do adolescente. E aí nós temos aqui também a palavra solidária, porque solidária no sentido de que, às vezes, junto com os pais ou com os representantes legais, o Estado ele vai fornecendo a efetivação desses direitos. Então, por isso, responsabilidade primária, primária no sentido de que cabe ao Estado, acima de qualquer pessoa, a efetivação da dignidade dessa criança e desse adolescente, e solidária porque nada impede que, embora os pais ou representante legal ou responsável estejam cuidando dessa criança ou do adolescente, o Estado também complemente esse cuidado, essa efetivação dos direitos fundamentais. Tudo bem? Aí, dando sequência, nós temos intervenção precoce. Na intervenção precoce, gente, nós trabalhamos com o seguinte raciocínio. O Estado, ele não deve agir de maneira leviana quando ele intervém em um seio familiar. Então, veja que, por exemplo, para o Estado determinar a perda do poder familiar, que a gente vai ver mais adiante, o Estado ele não pode ser precipitado. Ele deve intervir somente quando se demonstrar imprescindível
extremamente necessário. Então, uma intervenção precoce do Estado, ela não é abalizada, ela não é autorizada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, por exemplo, suponhamos que o Conselho Tutelar tenha recebido uma ligação dizendo que fulana de tal, no bairro tal, está maltratando uma criança. Veja que com base apenas nessa informação anônima, o Estado ele não pode chegar lá através do Conselho Tutelar e simplesmente determinar que a criança seja colocada em uma família substituta, que a criança ela seja remanejada para o lar da criança, né? Não pode simplesmente, de maneira precipitada, afastar esses pais do poder familiar. O conselho lhe deve reunir alguns elementos mínimos, né, para que seja autorizada a intervenção do Estado, porque muitas vezes essa denúncia, por exemplo, ela pode ter sido embasada simplesmente para ocasionar transtorno naquele seio familiar. Então, esse princípio, ele veda justamente isso, que essa intervenção precoce, ela seja responsável por desconstituir um seio familiar. Tudo bem, pessoal? Em seguida, nós trabalhamos como desdobramento da intervenção precoce, também a intervenção mínima. Claro, se o Estado ele não pode agir de forma leviana, naturalmente que ele deve intervir minimamente nas relações familiares, no contexto social ao qual estão inseridos a criança e também o adolescente, tá? Também trabalhamos com o princípio da proporcionalidade. Ora, o Estado, em razão da intervenção precoce, em razão da intervenção mínima, ele deve ser proporcional quando ele for interferir no contexto familiar, seja pela prática de algum ato infracional por adolescente, seja pela necessidade de afastamento dos pais ou responsável da criança ou do adolescente daquele contexto familiar. Então veja que o Estado ele deve tomar medidas extremamente proporcionais. Então, por exemplo, constatada uma denúncia de que... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e estou aqui para fazer um grande convite para vocês. Vocês que acabaram de assistir aí uma pequena parte de uma aula demonstrativa do Lá Concurso, para vocês conhecerem os nossos grandes mestres aqui do Lá Concursos. Nós do Lá Concurso, nós fizemos um super curso online específico, focado na Prefeitura de Barretos para o cargo de professor. Nós temos grande expertise em concurso para o magistério. Tenho certeza absoluta, se você assistir a nossas 121 horas, que é o nosso curso da Prefeitura de Barretos para o cargo de professor, lá no dia da prova você vai ficar altamente competitivo. Professor, quanto custa? Você vai nem acreditar. O melhor custo-benefício para você estudar para o concurso de professor de Barretos. Investimentos apenas 10 parcelas de R$20, 121 horas específicas, top de linha aqui do Lá Concurso. Bacana? Ah, já esquecendo, você quer uma cortesia para a galera aí, você quer esse material de apoio aí, do professor que você acabou de assistir, da professora, do professor? É muito simples, clica aqui embaixo, nós temos um link, você vai ser direcionado para o site, você vai ter que fazer ali um cadastro básico, né, que é normal, um pequeno cadastro, e você pode fazer o download gratuitamente. Aí aproveita, já dá um likezinho, coloca o seu comentário, compartilha o vídeo aqui do Lá Concurso. Bacana? Espero vocês. Fui, tchau! Clique lá